Inversor de onda senoidal pura, marca Gins. Bem, nós temos um problema que é recorrente. Esses equipamentos, eles apresentam 3 defeitos, basicamente. A queima do estágio aqui do inversor. Acontece muito. Danifica, queima, a gente troca, refaz, fica tudo bom. O outro é falha no circuito modulador PWM. Esse é muito simples você identificar. De posse do datasheet, você deve verificar a pino de alimentação, se está recebendo alimentação, o pino do erro, está entendendo? Se tem impulso PWM, com o auxílio do osciloscópio você consegue verificar. No nosso caso aqui, o estágio de saída, os componentes, os transistores, a gente vê aqui o sinal de fumaça, né? Olha. E aí o que acontece? Nós vamos sacar os componentes, fazer uma limpeza, verificar todos, verificar se tem impulso PWM, se está tudo funcionando ok, para a gente poder colocar os componentes novos. Vamos fazer isso agora. Acontece muito quando, às vezes, o cliente coloca uma carga muito excessiva, ou até mesmo um curto-circuito. O equipamento tem proteção contra sobrecorrente, mas às vezes falha, né? Às vezes falha. Até mesmo raio na fiação faz acontecer esse problema, que é a queima dos transistores de saída. O cliente geralmente quer saber o que foi que fez, o que levou, o que ocasionou. E aí a verdade é que a gente só pode supor, né? Se eu perder um bichinho desse aqui, vai ter uma dor de cabeçazinha. Vamos os componentes. Esse é o UPS 4070. UPS 4070. E para finalidade de teste, eu vou utilizar esse aqui, é o 80N60. É um transistor muito bom. Dá para funcionar e testar tranquilamente, né? Nós vamos fazer esse trabalho. O que é importante nesse momento? Como todo IGBT ou MOSFETs, eles são chaveado, ligado e desligado, eles têm alguns componentes que são essenciais para o perfeito funcionamento. E se a gente não prestar bem atenção, o serviço pode ir por água abaixo. É necessário a verificação criteriosa. É necessário verificarmos um a um todos esses componentes para verificar se está tudo ok. Como são 2 circuitos iguais, a gente pode ter uma noção do estado deles sem muito esforço. Por exemplo, eu vou colocar aqui no BIP. Por exemplo, nós vamos ligar
fazer a medição do emissor para o coletor. Do mesmo jeito, vamos fazer desse lado, olha. Que é para a gente ter uma noção. Agora vamos fazer a medição emissor gate. Né? Vamos para o outro lado aqui. Emissor gate. Vamos aumentar aqui a sensibilidade, colocar em resistor. Como de costume, quando você for trabalhar com MOSFET, seja numa fonte chaveada, onde você for trabalhar com MOSFETs, você deve verificar esse detalhe. Tem um resistor, sempre vai aparecer um resistor entre o emissor e o gate. Esse resistor ele vai servir para descarregar o capacitor parasita, que aparece capacitâncias parasitas que podem danificar o MOSFET. Esse resistor vai ajudar também a desligar o MOSFET, que isso é fundamental, o MOSFET se desligar. Entendeu? Então, no caso aqui, ele está medindo 9K. Então, ele é um resistor de 10K. Um desses aqui vai ser esse valor. Os valores comuns que você deve encontrar quando você for trabalhar com uma fonte chaveada ou com um circuito que envolve MOSFETs, você vai encontrar o de 5K, né? Resistores aí nessa casa, de 5K a 10K. Eu já vi casos aí até de 4,7K. Aí isso aí vai depender muito da frequência e da energia que vai funcionar no local, né? O outro detalhe que é muito importante é que eles têm um diodo aqui, olha, esse diodo, vou mudar aqui a sensibilidade. Que trabalha juntamente com esses resistores aqui, olha, resistor de valor baixo, né? Vou tirar a mão aqui para a gente ver. No caso aqui é 30R, né? 30R e esse aqui é minuto de relógio pequeno. 10R. Então nós temos aqui dois resistores de valor baixo e um de valor alto. Eu digo em relação um ao outro, claro, né? 10K, 30K e 10K, que ele é de gate, gate emissor. E esse aqui que é 30R e esse aqui que é 10R. O mesmo acontece desse lado de cá. Agora 10K. Aqui nós vamos trocar os IGBTs. Antes nós vamos ligar e vamos verificar o pulso PWM se está ok, para não acontecer de queimar os IGBTs, que são componentes caros. Agora vamos fazer a montagem dos IGBTs. Primeiro a gente vai verificar aqui a forma de onda, pulso PWM, e montar os IGBTs com aquela segurança. São componentes caros e é necessário a gente redobrar a atenção. Nós temos 24 volts, 0 volts. Obviamente nós estamos sem os IGBTs chaveadores. Agora a gente vai fazer um teste rápido para verificar a forma de onda, né? Nós vamos fazer o teste medindo do emissor para o gate dos transistores. Bem, a gente pode ver perfeitamente que está chaveando bem, né? Forma de onda perfeita.
SPWM. Então agora é montar o equipamento no local, fazer o teste de potência, claro. Bem, meu teste já está indo para falta de bateria. Tem que deixar colocar todo esse livre de ondulações, né? Livre de ondulações. Você tira a pasta velha, coloca uma nova. Antes de fazer essas ressoldagens, você precisa descarregar completamente os capacitores. Porque é chato você perder os IGBTs. IGBTs são componentes sensíveis, são projetados para trabalhar com altas correntes, altas tensões, mas são sensíveis. Se ficar algum detalhe fora dos parâmetros, ele simplesmente queima, né? Aqui na região do gate, por exemplo, não pode passar de 20 volts. Gate, olha, são os gates. Se você desligar, se você deslizar a ponta do ferro e encostar, é possível você danificar imediatamente o gate, o transistor. Então é necessário você manter descarregados os capacitores. Completamente descarregado. Você precisa fazer uma limpeza criteriosa. Por quê? Está oscilando. Oscilações, alta tensão. Então uma sujeira, uma fagulha vai fazer os capacitores parasitas, que são inerentes, né, a todo o circuito com IGBT, MOSFET, de repente destruir o circuito. Então você precisa manter bem limpo, tá? Agora o macete, que é o macete. O macete você tem que entender o seguinte: quando você trabalha com isolantes, você tem que verificar o isolamento perfeito. Bem, tudo perfeitamente isolado. Nós podemos agora fazer o teste.
Vamos alimentar com 24 volts. E o que acontece? Olha, perfeitamente bem, né? 114 volts. Não tem carga, então dá para fazer esse teste assim rapidamente, ok? 116 volts. Obviamente, com essa fonte aqui, a gente só consegue fazer esses testes. Agora nós vamos completar a montagem. Tem que ficar perfeitamente apertados, né, para que haja uma perfeita transferência de calor para o dissipador. Montar tudo corretamente e fazer os testes. Eu vou testar particularmente, eu vou matar essa charada, eu vou prestar ele, ver se eu consigo chegar aí na casa dos 6.000 watts para eu ver como é que esse 80N se comporta. Mas eu vou colocar aqui os originais. Inclusive eu já fiz a encomenda, vai demorar a chegar um pouco. Tive que importar porque não tem esses caras aqui, ok? E a gente tem que trabalhar sempre com o componente original ou então melhor, componente melhor. Olha, vou passar aqui algumas pequenas dicas. Claro, se você é experiente, é técnico, releva. Vai ter muita gente que chega até no vídeo buscando uma informação ou outra, e aí é bom a gente falar. Esses equipamentos, eles apresentam alguns defeitos, mas na verdade ele tem duas etapas, duas partes, né? Tem esse transformador que compõe o circuito inversor. Ele vai pegar a entrada aqui 12 volts, 48 volts, 12, 24, conforme seja, e vai aumentar esses 24 volts para aproximadamente 200 volts que vem aqui para esses dois capacitores. Depois que o inversor aumenta essa tensão, ela imediatamente é retificada e segue aqui em direção a esses dois capacitores. Então, se você for consertar um, você alimenta ele com a bancada e verifica quantos volts tem aqui nesses dois capacitores. Se tiver aí os 180 volts aproximadamente, 200 volts, significa que toda a etapa do inversor está funcionando bem, certo? Ao você encontrar aqui a tensão de 180 volts, significa que essa plaquinha, que é a placa que faz osciladora, que faz oscilar, que faz chavear os transistores, está ok. Então, provavelmente o seu defeito é na parte aqui da alta tensão. A tensão que eu digo, do 200 volts. Esse equipamento, toda essa etapa estava boa, estava perfeito. Então, o defeito apenas foram IGBTs queimados. Se os IGBTs estivessem bons, todos bons, porém sem tensão na saída, aí você tem que verificar o circuito de proteção, você deve focar nessa plaquinha aqui, porque o PWM que vai chavear nasce nessa plaquinha. Se eu fosse consertar um equipamento desse, que não estivesse gerando PWM, oscilando, eu verificaria esse regulador de tensão, esse circuito regulador, verificaria esse transistor aqui, olha. O circuito drive, eu verificaria. Ok? A parte do inversor é muito simples. Tá entendendo? Para você verificar o consumo de um equipamento, consumo máximo, você deve verificar que essa dica que o fabricante deixa pra gente. Olha, aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fusíveis de 30 amperes. 6 fusíveis de 30 amperes. 6 vezes 3, 18. É como, eu estou em paralelo, é como se fosse um fusível de 180 amperes. Quando a pessoa vai colocar um fusível, ele sempre coloca o fusível acima da corrente máxima. Compreendeu? Não é porque os fusíveis dá 180 amperes
que o equipamento vai funcionar. Não, ele vai funcionar abaixo. A corrente que vai circular aqui vai ser menor do que 180 amperes. Mas aí a gente faz o cálculo com esse valor de fusíveis aqui. Então ele é um inversor de 24 volts. Então você tem que multiplicar 24 vezes 180. 24 vezes 180. Isso daí vai dar, vou usar a calculadora, quando eu era menino, eu fazia a conta de cabeça. Agora, de 50 anos, aí a coisa já pegou. Pois bem, para você verificar a potência, você vai multiplicar a tensão vezes a corrente que supostamente vai passar por aqui. Eu vou usar diretamente 180 amperes. Então, 24 volts vezes 180 amperes vai dar aproximadamente, vai dar 4.300 watts. Então, você tem que calcular a fiação, porque vai circular aqui 4.300 watts. Isso alimentado com 24 volts. Às vezes esses módulos, esses inversores, eles funcionam com até 28 volts. Ela injeta aqui 28 volts. Aí você vê que 28 volts vezes 180 já tem um aumento. Então é isso. O equipamento é na casa dos 6.000 watts. Ok? A saída, a potência na saída do mesmo jeito. Porque como aqui vai haver transformações de energia, e nesse processo de transformação você sempre perde um pouco. A energia que entra, você não vai recolher ela toda aqui na saída. Existem perdas. Ok? Mas aí é para finalidade de cálculos, a gente pode fazer. Exemplo, ele sai 115 volts, 6.000 watts. Aí você vai fazer o quê? Você vai dividir 6.000 watts dividido por 125. Pura lei de Ohm. 6.000 watts dividido por 115. Então, nós vamos ter aqui uma corrente, ele vai fornecer uma corrente de 52 amperes a 115 volts. Ou seja, nós teremos aqui, teoricamente, 6.000 watts dividido por 115 volts, nós teremos aí 50 volts, 50 amperes aproximadamente. Tá entendendo? Então, essa fiação aqui, a gente pode ver, está um pouco subdimensionada, se realmente a proposta fosse essa. Então, a gente vai ter aqui 50, em tese, nós teremos isso, ok? É claro que essa fiação vai esquentar, se a gente chegar perto disso aí, já era. Então, reforçando aqui, eu coloquei de GBTs de 80 amperes, 4 de 80 amperes, e vai ficar dentro, que a máxima que vai circular aqui vai ser 50 amperes. Tem os picos de corrente, claro, mas são picos momentâneos. Beleza? Vamos montar esse negócio e botar ele para trabalhar. Essas conexões na elétrica tem que ficar muito bem apertado. Se ficar um pouco folgado, vai haver um centelhamento, a corrente não vai
circular o suficiente. Lembre-se que, segundo os nossos cálculos, aproximadamente 180 amperes vai circular aqui. Vamos lá. Esse foi o concerto do Ginse 6000 Pure Sine Wave. R$ 116 volts, conforme o combinado.